Esse é o Acamoncast especial, o Acamoncast ao vivo, que nós estamos gravando aqui na sala de treinamento da CIASU em Santo André. Aliás, uma sequência, né, de vários episódios que você já deve ter assistido. Se não assistiu ainda, faço o convite. Aliás, nós estamos em qual temporada, Sidney? Terceira temporada. Terceira temporada do Acamoncast. E neste bloco, nós vamos conversar com a Fernanda. A Fernanda Cristina dos Anjos. A Fernanda trabalha no setor financeiro, mas não é sobre isso que ela vem falar aqui, não. Ela vem falar sobre o sonho que ela e a família têm de construir uma casa. É isso mesmo, a realização do sonho. Fernanda, como é que você vai? Tudo bem? Eu tô bem, e vocês? Bem, graças a Deus. Conta Seja pra nós. bem-vinda, viu? Obrigada. Como é que é essa história que você está realizando um sonho, é isso? Então, vou contar um pouquinho como é que eu vim parar nessa cadeira aqui hoje, né? A pandemia, vou começar assim, a pandemia mudou tudo. Sim. Né? E aí, eu acho que a gente, lá atrás, quando eu comprei a minha casa, que eu moro hoje, eu tinha uma vida. Era eu e o Léo, né, meu marido, todo bonitinho, mas o mundo, a gente vai mudando, né? Aí vem filho, vem projetos, e aí a gente já pensava antes, assim, que era uma outra casa, né? No meio da pandemia, a pandemia chegou, a gente falou, não dá mais para ficar aqui, nessa condição, a gente precisa de outro lugar. E a gente começou a procurar casa, né? Falou, vou visitar um bairro bacana, uma casa assim, uma casa assada, e nunca tinha tudo que a gente queria. Nunca tinha. No meio dessa história toda, e aí eu brinco que quando a gente prepara o espírito, o universo vem e fala, tá aqui a solução para você. Conspira a favor, né? Conspira a favor. Surgiu uma oportunidade de um cara vendendo um terreno, falou, você não pensa em construir sua casa? Eu falei, poxa, eu nunca pensei. Bom, se tem uma coisa que você faz quando você muda, não dá para voltar atrás. Então, do dia que a gente decidiu o terreno, não tinha nenhuma outra casa a não ser aquela que a gente começava a planejar. Vai ter quantos quartos? Quem vai vir no final de semana? Se a gente vai fazer churrasco, hoje churrasco é item de luxo. Mas se a gente vai ter árvore, se vai ter planta, se vai ter piscina, se não vai. Então, tudo começou. E aí não tem jeito de voltar. Não tem. E aí você começa a procurar como que você vai fazer para tirar aquilo do papel para o real. E aí eu comecei. Me indica aí, quem constrói, quem que são as pessoas? É um condomínio fechado, com muitas obras acontecendo. Ele já é a terceira fase do condomínio, então assim... Onde é o condomínio? Ele fica em Cotia e em Budas Artes, tá ali no limite. E ele já tinha a fase 1, a fase 2, já tudo funcionando, e eles abriram a fase 3. Um monte de terreno, algumas obras. No espaço dessa terceira fase só tinha 2, 3 casas. Comecei a bater lá, falar quem que é? Tinha umas placas ou outras. Bati numa construtora. Nossa, fantástico, você vai ter sua casa. Senta aqui e me conta tudo o que você quer. Fiz a lista. Daqui a 15 dias o projeto está pronto. Cheguei lá, daqui a 15 dias, não tinha absolutamente nada do que eu pedi. Vou dar um exemplo. Meu marido tem o sonho de ter o escritório dele. Apaixonado por ter um escritório com todos aqueles livros. Sabe onde tinha colocado o escritório dele? No meu closet. Era uma mesinha no closet. Aí eu falei, não, acho que eu falei com o estagiário, né? Porque a gente tem essa, foi isso, dei a lista para o estagiário, conversamos, reconversamos. Cheguei a discutir com a arquiteta que fez o projeto, aonde estava o sol. Eu falei, não, eu quero a face norte aqui. Não, mas a face norte está ali. Eu juro, eu fui no terreno com a bússola. Eu falei, não é possível. Não pode ser que ela não saiba onde é. E tinha todos os... preciso do plano altimétrico, preciso disso. Fiz. Aí eu já estava triste. Falei, não, já vi que isso não vai acontecer. Aí meu marido falou, não, vamos pesquisar mais. Vamos procurar outras situações. E nesse meio do caminho, a gente... E assim, se tem uma coisa que a internet tem, é a informação. Nem sempre ela é das melhores, né? Então, a gente encontrou muita coisa boa, muita coisa mais ou menos. E, por fim, a gente chegou no Sidney. Aí, eu falei, Sidney, olha, esse projeto, esse método construtivo, como que ele é? Me conta. Você já tinha um conhecimento sobre esse método construtivo, você só ficou sabendo dele quando começou a busca? Quando eu comecei a buscar. Tá. De verdade, no condomínio depois, eu descobri que existem algumas casas feitas,
E aí, infelizmente, por construtoras que não são bacanas, então são pessoas que estão querendo vender sua casa, que não querem. De forma insistente De até, forma né? insistente. Essas construtoras continuam lá fazendo a venda delas. E assim, eu fico É pensando... a mesma que colocou o escritório no closet? A mesma que colocou o escritório no Tá closet. explicado. Exatamente. E eu brinco que, no meio dessa história toda, quando a gente decidiu, a gente foi estudar, né? E, assim, a gente é bem chato. E a gente decidiu que vai ser esse, né? Falei que só faltava caber no Excel, mas vai ser esse. O meu sogro, que construiu uma casa em Maringá, onde esse modelo já está mais... tem mais pessoas que procuram esse modelo, me ligou e falou assim, vocês são doidos. Assim, vocês não tem, precisa ter consistência. Você não tem medo, né? Ele falou assim, aí ele falou, tem um moço aqui no meu condomínio que tem isso daí, ele vive reclamando. Eu falei, mas vive reclamando o quê? Ele falou, eu vou lá fazer uma entrevista com ele. Foi lá, bateu na porta do moço. Me fala, quais são os problemas? E eram problemas técnicos do tipo, olha, a pessoa que instalou esta placa aqui de fora rachou, né? Então eu tive que gastar para o cara vir aqui fazer o conserto. E aí a pergunta final do meu sogro foi, você faria de novo? O cara, com certeza. Foi muito mais rápido, muito mais limpo. Só tenho qualidades. A casa, no meu gasto disso, daquilo, de ar-condicionado, disso, foi Ou muito seja, menor. ele gostou do sistema. O que ele falou que talvez o sistema não tivesse executado 100%, né? E aí a frase do meu sogro jamais virou, vou esperar a casa de vocês ficar pronta. Então, tem essa coisa. E querendo ou não, você vai divulgando e você vai falando, olha, eu estou fazendo assim. E eu falo que eu fico surpresa, porque a gente está fazendo até uma comparativa, porque eu tinha os projetos da alvenaria, tinha os projetos para fazer a casa de tijolo, porque era o que eu tinha a pretensão quando que é o que é a primeira coisa que você pensa, Era né? o conhecimento que você tinha, né? É o conhecimento que você tem. Então, eu tenho feito comparações assim, e as diferenças, assim, tanto das justificativas, né? Então, o engenheiro que estava querendo fazer lá da engenharia, falou, não, mas está fazendo... Por que a gente precisa de 10 metros disso aqui? Ah, porque senão não segura. Não segura o quê? De que carga a gente está falando, né? Então, eu olho por um lado, eu acho que tem um ganho na minha situação, por tudo que eu vi que é necessário, porque eu vou fazer o financiamento da minha obra. Então, eu tenho essa necessidade, né? A gente estava falando de paixões, né? Minha necessidade é entender. Então, eu fui atrás de tudo que eu podia. Então, quando uma justificativa ela não cabe, ela me incomoda. E aí eu procuro outra pessoa. Procuro segundas, terceiras, quartas opiniões, né? E aí eu falo que assim, e não é um processo fácil, porque todo mundo quer escolher e estar pronto. Não. E esse não é o formato. Só que o resultado dele é muito superior. O resultado dele é muito superior. Eu fico pensando na quantidade de erros e problemas que, se eu não tivesse, inclusive, mastigado o meu sonho para que ele se torne algo concreto, e aí o que vocês falaram em outros momentos, errar no papel é fácil de arrumar. Sim. Sim. Imaginando lá, você chega lá na obra, eu brinco, eu tive uma tia que fez uma reforma, e aí a gente chegou para o pedreiro e falou, olha, a gente vai tirar essa parede, é 1,40 m por 2,10 m, tá bom? Fomos almoçar, voltamos, estava 1,40 m por 2,10 m. Ele tinha tirado, inclusive, o interfone. Aí eu olhei e falei assim, mas por que você fez isso ali? Pô, a senhora falou, 1,40 m, né? Menos que eu, não dava nem para eu passar ali. E por 2,10 m. Ele só achei esquisito, a senhora queria tirar o interfone aqui da cozinha. Daí eu, então, é isso, é a falta de planejar, desenhar e ter o profissional pronto para fazer isso. Né? Fernanda, quando você fez o projeto, né? Eu acho que a forma de pensar de vocês era da forma tradicional. Sim. E os profissionais que estavam assessorando também pensavam da forma tradicional. Aliás, eles adoram o Light Steel Frame, alguns deles, né? Toda vez que a gente falava assim, estou pensando em fazer Light Steel Frame, a pessoa olhava para mim e falava assim,
Olha, então, né? Você sabe que isso não dura, né? Aí o próximo falava assim, isso só funciona lá fora. Porque aqui a gente tem uma umidade. Aí eu pensava assim, gente, mas, né? E outros revestimentos na parede, o que acontece? O revestimento cai, né? Não pode pendurar nada nessa parede. Sim. Era, assim, arquitetos, engenheiros, um monte de gente. Profissionais até renomados, né? Renomados, de vários lugares. Alguns deles, inclusive, assim, vou ver sua casa pronta, hein? Eu falei, então, assim, já vou fazer aquelas coisinhas de inauguração, sabe? Sim. Cortar a faixa, porque o que vai ter de gente para ver minha casa, porque eu aprendi muito, eu conversei com muita gente, né? Tem muita gente que eu conheci no meio desse caminho que eu, com certeza, vou levar para outros movimentos da minha vida. E tem pessoas que eu certamente já apaguei o número da minha agenda. Que são pessoas que você fala assim, não dá. Né? Desde a questão do atendimento ao cliente, porque agora eu sou cliente, né? Eu preciso de um retorno, mesmo que o retorno seja, não vai dar para fazer. Isso não funciona. Não queira isso por causa... A única, eu acho que aí é o grande problema é que as pessoas falam não sem explicar os porquês. Sim. E aí o cliente fica frustrado. Ele não aceita aquele não se você não der uma outra alternativa. Isso é outra coisa. Então, assim, o não é por que não e qual é a alternativa. Isso. Né? E, Fernanda, o teu trabalho é no setor financeiro e é voltado a ajudar as pessoas a acessarem crédito, certo? Então, você tinha essa visão de um lado, o lado do balcão, como a gente diz. Agora, a tua visão vindo do lado aqui do cliente. O que você percebe? Primeiro, com relação ao grau de dificuldade ou de facilidade de acessar financiamento e também de você ter certeza como cliente, caramba, eu vou ter todo um trabalho para acessar o financiamento, falar que eu vou terminar ali em 10 meses, 12 meses, e se eu não conseguir? Antes de você olhar para o mercado e da steel frame. Do lado de cá. Isso. Você se sente hoje mais segura em não fazer da forma tradicional uma construção? Como que é o teu sentimento hoje? Eu vou fazer um parênteses. Eu sei que eu estou falando de cliente, mas a gente está falando da minha experiência, né? O processo de financiamento, e essa era a minha preocupação, que eu externei isso muito para todos os profissionais, eu preciso terminar a obra. Eu preciso ter o habite. Essa era a minha grande preocupação. Não, tá. Mas lá no final... Então, a questão de orçamento era muito importante, que a gente estava falando, previsibilidade. Né? Porque chega lá no final da obra e tem os já que, né? Já que eu estou pondo essa parede aqui, já que... Não sei, e aí, o que acontecia com alguns casos que eu vi? Porque eu tive clientes que não terminaram suas obras. E eu trabalhei com a época de retomada da Caixa. E assim, o cara pagando juros há 6, 7 anos, porque não conseguia o habite da obra. Nossa. Ao ponto dele falar, não consigo amortizar, não consigo quitar porque eu não tenho recursos. Acaba embora. Perdendo tudo. Vai perder. Caixa leve, porque... Caixa. Empresa. Sim, as empresas. As empresas, né? Leve, porque eu não tenho mais condição. Porque eu só pago juros, nunca vou amortizar. Porque é isso. O grande pulo do gato dessa situação é que a gente precisa ter o planejamento funcionando e tal. Eu preciso ter lá o habite. Nesse momento, eu começo a amortizar a minha obra. E aí ela passa realmente, sai da fase de obras, que é a mesma coisa que acontece com quem vai comprar, sabe esses empreendimentos na planta? Sim. Enquanto não entrega, ele também só está pagando juros. E faz sentido para ele, porque muitas vezes é mais barato ele pagar esses juros do que a correção da construtora. E ele tem a certeza de que vai ser entregue. Se ele não tiver assinando no plano na obra, ele pode ter dificuldades lá na frente, podem acontecer outras coisas. Sim. Nesse caso, existe uma garantia que ele vai ter o imóvel dele entregue. Então, ele garante o valor que ele comprou na planta. Senão, a gente sabe que as correções mordem boa parte. E aí, o que acontece com quem faz o seu financiamento individual? A mesma coisa. Enquanto eu não tenho o documento do habite, eu não começo a amortizar. Então, esse é um ponto super importante para mim. Então, e aí, o que eu senti? Que tem pouca gente que vai nessa linha de entender o processo todo, né? Eu percebi por mim, eu não conhecia o processo todo, porque eu não tinha essa demanda.
hoje essa demanda acontece. E, de novo, eu acho que a pandemia virou uma chave. Eu tenho uma procura para esse tipo de financiamento muito maior do que... E eu só passei a pensar efetivamente em mudar a chave quando aquilo ficou insustentável para mim. Hoje é aquilo, virou a chave, não volta. Né? Fernanda, os projetos da sua casa estão bem avançados, né? Só que muitos deles, e a gente participou, tem o pessoal da Santo André que participou também, da Plaque Lux, né? Ajudando nas especificações. Só que tem algumas ocasiões que acho que você pensava assim, isso vai ser rápido. E não foi bem assim, né? Não. Mas como que depois você conseguiu entender a importância de dar tempo ao tempo? Olha, eu vou falar que isso é um processo, né? Porque normalmente nós somos rápidos, né? Quer resolver tudo. Quer que o sonho se realize do dia para a noite. Então, eu acho que tem uma coisa... Você cria uma expectativa. E essa expectativa, ela está relacionada... E eu falo que tem uma enganação que é exatamente porque você não conhece, né? Então, assim, a casa fica pronta em 4 meses, o planejamento só que vai ser 3 dias. Não é isso. E ela só fica pronta, e hoje eu entendo, e eu acho que essa é uma fala que ela precisa ser muito bem colocada, é assim, ó, ela só fica pronta em 4 meses porque ela foi planejada com o cuidado necessário em 10 meses, 6 meses. Depende do projeto, depende das mudanças que você vai topar fazer. Porque se você está com um profissional que entende, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar o que você não... Porque uma coisa assim... eu quero um solarium. O que implica? Eu quero um terraço. Quero um terraço por ar para ver estrelas. Para ver estrela. Quantas vezes você vai... E aí tem ajudar você a entender o processo. Porque você tem 1.500 sonhos, mas você não se pensa morando na casa. E todo mundo acha que é igual Irmãos à Obra, né? Chega lá, derruba tudo, tá tudo feito, ai, que lindo, todo mundo... Eu estava brincando que eu estava assistindo os programas, tinha uma que estava grávida, ela já estava com um neném de não sei quantos meses, quando a casa efetivamente foi entregue, né? E a gente não vê, a gente não sente isso. E aí eu acho que a minha ansiedade de cliente lá, e eu acho que tem a questão da experiência ruim. Eu tive experiências ruins até começar a ter experiências boas. Então, por um lado, isso me deixava com o pé atrás, então criava uma insegurança. Por um outro, hoje, um pouco mais adiante, depois que eu passei a ter segurança com as pessoas, com os parceiros que eu escolhi para fazer a minha obra, teve a questão da comparação. E aí isso traz uma tranquilidade que muda você de patamar. E aí você começa a curtir, a coisa da casa vai ficar pronta, ela está ali, falta isso. Você mesmo começa a revisar, olhar de novo, com um cuidado, né? Cria coragem para questionar, né? Cria coragem para questionar. Que acho que o mais importante é esse. Que a gente percebe que muitos clientes, eles não têm... Existe uma barreira entre o cliente e os profissionais. Sim. Né? E, em alguns casos, isso estraga todo um projeto, né? É que tem uma coisa também do não estar na vida, né? Então, não está na minha vida cuidar das partes técnicas. E aí, das duas, uma. Ou eu tenho que ter uma assessoria muito boa, onde eu sinta confiança, e daí, às vezes, essa confiança pode vir por você me apresentar uma casa sua pronta, sim, assim como ela pode vir de toda essa experiência que a gente está tendo. Uma é mais fácil que a outra, né? Vamos combinar. Sim. Mas... não é o meu dia a dia. Eu não vou poder investir o mesmo tipo de tempo. Sim. E acho que as pessoas não estão acostumadas. Né? Acho que esse é o caminho que a gente precisa achar para facilitar. Como que eu facilito a experiência das outras pessoas? Hoje eu enxergo uma série de coisas que eu falei, nossa, eu perdi tanto tempo com isso, né? Com essa... E hoje é muito mais simples o raciocínio, é muito mais fácil dizer onde estão minhas dúvidas, quais são as coisas que eu não quero de verdade, onde eu tenho que bater o pé. Se você tivesse, talvez, voltar 2 anos atrás, ou bem no início, quando vocês decidiram construir, o que a Fernanda do presente falaria para aquela Fernanda lá atrás? Fernanda, faça isso ou não faça isso? O que você... continuaria fazendo e o que você não faria
jamais? Olha, eu diria para a minha Fernanda do passado, né, que primeiro para ela ter paciência. Não faça terraço se não precisa. Não faça terraço se não precisa. Ele está dizendo isso porque foi ele que me convenceu a não ter terraço. Tá, gente? Hoje eu estou super feliz. Não, aliás, que não a casa tem terraço, né? E ela tem um grande terraço. Mas ia ter outro terraço. Então, é a pessoa que queria 32 terraços. Não. Mas o mais legal, assim, eu vou dar as explicações dessa situação, né? O Sidney falou assim para mim, mas você já pensou quantas vezes você vai subir lá? Aí eu pensando, eu tinha pensado, subir no terraço, com uma taça de vinho. Aí eu pensando, depois descer a escada, bêbado, não vai dar. E ele falando, olha, pensa nas situações que você vai usar isso. Eu, não, mas nem subir para tomar vinho, porque eu tenho uma filha, ela nunca deixa a gente em paz, então, não. E hoje já tem uma outra, a vivência pensada, né? E nada veio, né? Tudo veio de perguntas. É tipo psicólogo de vez em quando, né, gente? Terapia. Como você vai usar isso? Como você vai viver isso? Né? Vestir um pouquinho a coisa do cliente assim, porque o cliente quer tudo, ele quer tudo. Né? Os meus clientes querem todo o que for possível. Precisa ter alguém para orientar, né? Mas será que tudo isso vai te servir? A gente está falando dessa coisa da sustentabilidade e tal. Tem um monte de coisas falando do minimalismo hoje, né? Preciso de tudo isso. O que para mim é essencial? Sim. Se você conseguir entregar isso para o cliente, então eu acho que minha coisa lá é pense no essencial. Sim. Eu acho que seria tenha paciência e pense no essencial. Por quê? Se essas duas coisas não estiverem juntas, você não... A chance de você tomar decisões ruins e ter que voltar atrás, que é mais dolorido, e ter que consertar o que já está pronto, feito, pago, é muito mais doloroso. Eu acho que o mais importante também é quem pensa em construir, ele olhar a casa dele da forma que ele e a família dele realmente vão usar. Sim. Até porque, se a gente fica olhando como referências, e é muito comum as pessoas falarem, eu quero uma casa igual a do meu vizinho, com o mesmo porcelanato, com as mesmas louças. E, gente, quando você vai construir uma casa, você pode usar um piso de 100 metros, 100 reais o metro quadrado, né? 200, mas você pode usar de 1.000. E aí, quando a obra está acabada, você tem, talvez, o mesmo layout de uma casa, a mesma usabilidade dela, só que com os valores de construção totalmente diferentes. Aí, muita gente fala assim, isso daqui não é para mim. Então, analisar, e é uma das coisas que no seu projeto a gente sempre fala muito, né? É fazer o projeto de acordo com a necessidade. E acho que isso tem dado uma clareza grande, né? Sim. Eu me sinto muito mais confiante nos meus passos. Assim, tudo que lá era uma dúvida, hoje é uma certeza. Agora eu sei que é uma questão de tempo, né? Então, volto para a questão da paciência. Hoje esse tempo bem curtinho, né? Que você, né, Sidney? Mas é uma questão de tempo, porque a gente já gastou muito para tornar isso redondo, né? Não sei. A gente aparou as arestas, né? Então, eu sei que eu estou dando um passo que não é só um passo de fé, é um passo de certeza. Consciente, né? Consciente. Agora, e antes de encerrar, depois pode falar que depois eu só ia dizer que a todas as pessoas que estão acompanhando a gente, principalmente no YouTube, que tem esse sonho de ter a casa, já ficou o recado da Fernanda o que fazer. Fala com o Sidney. Falar com o Sidney, Não necessariamente nessa ordem. Nessa ordem. Né? A ideia não é nem falar comigo, né? Porque existe um plano, um projeto de a construção da casa da Fernanda ser acompanhada, ser um reality, onde a gente vai mostrar todos esses processos. Certo, Fernanda? Menos os meus pitis, né? Menos. Tá bom. Isso então, não, tá porque bom. a gente tem que deixar as pessoas assim, achar que é um pouco mais fácil, né? Foram pouquíssimos pitis, Sidney. Não. E é isso, assim, hoje eu tenho muita certeza. E eu acho que esse projeto, essa ideia que vai se tornar um projeto, que está se tornando um projeto, vai conseguir fazer com que as pessoas passem muito menos inseguranças do perrengues, que eu passei. né? Perrengues, menos. Para a gente finalizar, Serginho, que a gente esgotou o tempo e agora eu aprendi fora do cronograma. Isso, fora do cronograma. Eu aprendi muito na minha carreira e eu levo isso todos os dias como uma referência, né? Que a gente normalmente a gente passa algumas situações boas na vida, outras ruins, e às vezes em algum tempo a gente se torna meio egoísta
de não querer dividir com as pessoas, talvez, o caminho certo, né? Qual é o caminho que você não vai ultrapassar, vai passar em pedras, que você não vai cair? E algumas vezes na minha vida, eu passei por situações onde tudo que eu queria era boas referências. Então, esse trabalho de trazer a Fernanda, né, de a gente ajudar o mercado a ser informado, é porque talvez a gente não queira que as pessoas passem o que a gente passou. E aí o mundo, acho que vai ficar muito mais legal. Realmente a gente vai crescer todos juntos quando a gente pensar dessa forma. Compartilhar é um valor importante. Então você continue acompanhando o nosso canal, porque você vai ver este reality que citou o Sidney, na construção da casa da Fernanda, que vai ser sensacional, passo a passo, completinha. Completinho. Tá certo. Para que mais pessoas tenham essa força, né, e acreditem no sistema, que daqui talvez 10 anos, né, a gente vai não falar como uma novidade, mas algo já consolidado. Consolidado, exatamente. Certo? Fernanda, muito obrigado pela sua participação e pelo seu depoimento. Muito obrigada. Agora a próxima é só na minha casa. Tá ótimo, isso aí. Perfeito. Vamos lá. Fernanda, muito obrigado, Obrigada. viu? Obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até a próxima. Até o próximo Acamoncast. Live que nem essa daqui, eu já fiz 1000. Então, cara, pô, que gostoso, vamos lá fazer, brinca, toca a buzina na live, tipo, por quê? Há vontade no negócio. Agora, eu nunca fiz, aquele ambiente desconhecido. Muitos profissionais muito bons do nosso mercado, mas extraordinário, que poderia estar fazendo um trabalho assim maravilhoso, realmente atendendo o público de qualidade, essas pessoas não aparecem, elas estão escondidas. Sabe por quê? E também para muita gente é novidade, que é a questão das redes sociais, né? Poucas pessoas sabem usar de uma maneira boa, né? Integral. Muita gente fala que sabe usar, mas na verdade tem pouco conhecimento. Então, dentro desse nosso segmento, qual é a dica que você dá para que todos esses personagens de toda etapa construtiva possam usar com mais assertividade, principalmente as redes sociais?